Olá pessoal! Nesse vídeo eu vou apresentar o que eu penso sobre a ideia de veganismo para índios. Primeiramente, gostaria de citar esse vídeo do canal Consciência Vlog BR, onde ele fala que não é favorável à ideia de se levar o veganismo para índios. Espero que ele veja esse vídeo e reconsidere sua opinião. Os pontos levantados por ele são o seguinte: condições ambientais impossibilita praticar o veganismo. Cosmovisão indígena deve ser respeitada e não sofrer interferência alheia. Eles deveriam ser autossustentáveis e não depender economicamente de nós. Nada garantiria que índios manteriam o veganismo. Veganismo para índios poderia ser de difícil compreensão. Primeiramente eu vou apresentar alguns fatos e depois vou comentar cada um desses pontos. Antes de falar no que deveríamos interferir, vamos falar do que já interferimos. No mês de vacinação dos povos indígenas, meta é imunizar um mínimo de 180 mil índios. As vacinas protegem contra hepatite B, paralisia infantil, difteria, tétano, coqueluche, meningite, gripe, cachumba e febre amarela. Matéria da InfoEscola, Educação Indígena. Será que eles estão tendo alguma aula de nutrição, além da aula de geografia? Acesso de índio à universidade ainda é pequeno. A universidade. A instituição ofereceu 2 vagas para índios, para cada um dos cursos de Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Enfermagem, Medicina e Odontologia, realizados em Belo Horizonte, no curso de Agronomia, no campus tal, Choque Cultural. Além da dificuldade que muitos ainda têm em conseguir passar no vestibular, os índios se deparam com a mudança cultural e linguística encontrada dentro do campus. Índio supera preconceitos e conclui mestrado na UNB. Puxa, em termos acadêmicos, tem índio melhor que muito vegano por aí, viu? Agora vemos aqui índios fazendo bom uso de papel e lápis, computador, internet, e também quadro negro, giz e roupa. E o que é isso? Uma cadeira? Índios começam a vacinação do gado contra a febre aftosa na Baía da Traição. Os índios vacinaram 1.700 animais, porque, índios não podem comer carne com doenças. Felizmente existe um aparato tecnológico para eles não comerem carne com doença. Nas profundezas da Amazônia, uma aldeia isolada assiste à Copa do Mundo. O futebol está no nosso sangue, diz André Pereira, chefe de uma pequena comunidade de índios, Satré Maué, em Manaus. E esses índios parece que estão fazendo uma cara de agoniado, com o jogo. Uniformizado, eletricidade, roupas baratas. Primeiro clube indígena na elite de um estadual vive a expectativa da estreia. Artilheiro promete jogar pintado contra o Paysandu. Agora, será que eles sabem que os atletas vegetarianos estão desbancando os atletas onívoros? E que muitos atletas vêm tendo melhor desempenho sendo vegetariano? Para quem ainda não sabe, recomendo que assista esse vídeo no meu canal. Agora, esse outro caso é um tanto crítico. Mostra que a tribo Yamonami tem a prática de enterrar crianças vivas. Essa menina foi uma sobrevivente que, graças a uma artimanha do irmão dela, que levou ela para fora da tribo e entregou ela para um grupo de missionários, e então ela foi salva. Isso nos faz pensar, quantas crianças será que já foram mortas? Deveríamos deixar outras crianças também serem assassinadas? O vídeo também relata que existem antropólogos que não são favoráveis a interferir na tribo. E os índios devem continuar assassinando bebês normalmente. Puxa, é muito fácil ter uma opinião dessa quando não é o seu pescoço que está na guilhotina. Aqui eu vou deixar 2 perguntas para auxiliar na nossa reflexão. Um valor cultural vale mais que o valor de uma vida humana? Um valor cultural vale mais que o valor de uma vida senciente? Rito submete meninos índios à tortura de picadas de formigas. Será que aqui temos um bom argumento para legitimarmos a tortura?
Então, a prática estaria legitimada porque a criança consentiu em ser torturada? Agora, considerando que vamos aceitar isso, deveríamos aceitar por tabela os países islâmicos que praticam a mutilação genital nas crianças. Circuncisão masculina continua a causar mortes na África do Sul. Estes rituais, de acordo com a tradição, pretendem fazer a passagem dos jovens e adolescentes para a idade adulta e realizam-se nas chamadas escolas de iniciação. A maioria é reconhecida por lei. Índios são suspeitos de canibalismo no Amazonas. A vítima foi um não índio, mas se fosse um índio, deveríamos punir. Agora aqui uma indicação de um site, Sociedade Vegana do Alasca. Eu não sei exatamente como eles conseguem ser veganos nessa região, mas eles conseguem. Como diria o outro, a necessidade é a mãe da invenção. Agora vamos falar dos esquimós. A alimentação baseada em peixes e gordura animal não é boa para o coração, segundo o médico. Os dados coletados ao longo de décadas em estudos controlados mostram que doenças coronárias são comuns entre os esquimós, talvez até mais do que em outras populações. A expectativa de vida destes nativos, ao contrário do que se prega, é até 10 anos menor do que a de outros povos. Então os esquimós, em sua alimentação só de carne, não prejudica só a eles mesmos, mas também suas crianças. Existem muitas coisas que interferimos na vida dos índios, coisas que precisamos interferir. Por que não também com o veganismo? Bem, e é agora que eu vou comentar os pontos do início do vídeo. Primeiro ponto, condições ambientais impossibilitam praticar o veganismo. Ok, realmente existem muitas tribos que vivem isoladas, distantes, sem contato com o homem urbano, e não teria como adquirir e comercializar uma variedade de alimentos que temos disponível nessa sociedade. Agora, é certo que, independente da tribo, os índios precisam de medicamentos. Uma vez que já levamos medicamento, eu não veria por que não levar suplemento. Além disso, assim como mandamos professores para ensinar assuntos importantes, mandaríamos também uma nutricionista para ensinar como eles poderiam adequar a dieta deles baseado nos alimentos disponíveis naquela região. E o nutriente que não puder adquirir, suplementa. Agora, sobre os esquimós, é algo mais difícil de dispensar, mas eles poderiam fazer como a Sociedade Vegana do Alasca. De repente é viável fazer as mesmas práticas? E se de repente não dá, em última instância eu veria que seria mais adequado atraí-los para regiões onde tem vegetação e assim possam ser veganos. Vale lembrar que eles estão tendo problemas de saúde por suas práticas, estão prejudicando as crianças e isto não pode ser desconsiderado. Interferimos nas culturas indígenas, lhe provendo educação, vacinação e proteção. Não deveríamos interferir em orientá-los para não mais explorar os animais e respeitá-los? Não deveríamos interferir para não cometerem mais canibalismo? Em que contextos uma cultura deve ser superior ao direito à vida? Próximo ponto. Cosmovisão indígena deve ser respeitada e não sofrer interferência alheia. Agora eu vou fazer uma citação de um ministro da Agricultura dinamarquês, onde ele fala: os direitos dos animais vêm antes de religião. Bem, eu não vejo por que a cosmovisão indígena deva ter privilégios em relação a outras cosmovisões, como por exemplo a cosmovisão islâmica. Se não aceitamos a interferência na cosmovisão indígena, por tabela não deveríamos aceitar a interferência na cosmovisão islâmica. Aceitar essa afirmação não se trata apenas de negar os direitos dos animais, mas também se trata de negar os direitos humanos. Próximo ponto. Eles deveriam ser autossustentáveis e não depender economicamente de nós. Impossível. Eles dependem de nós e nós dependemos deles. Dependemos deles
para aprender a cultura, língua, práticas medicinais, né, que de repente pode ser útil. E eles também dependem de nós, como expliquei anteriormente no vídeo. Se de repente eles quebram o osso, eles devem recorrer a essa sociedade. Eles devem ser orientados a recorrer a essa sociedade que pode lhe ajudar. Próximo ponto. Nada garantiria que índios manteriam o veganismo. E é aí que entra a educação, principalmente com as crianças, ensinando nas escolas indígenas valores humanos, valores veganos, para que elas possam ser pessoas melhores para elas mesmas, para a sociedade dela e para a natureza. Próximo ponto. Veganismo para índios poderia ser de difícil compreensão. Compreendo que para os índios mais velhos realmente seria mais difícil, já que passou a vida inteira no mesmo paradigma. O humanismo poderia ser também difícil para os índios compreenderem, mas assim como o veganismo, ele é indispensável. Quem é vítima desse sistema certamente não quer que ele continue. E já que as vítimas desse sistema não podem lutar para acabar com isso, vamos lutar por elas. Bem, já vou encerrando o vídeo. Fico aqui na surdina para ver se aparece vídeo resposta. Se aparecer, vou colocar na descrição. E é isso, pessoal. Até mais!